Os anos começam e terminam, mas os feriados que marcaram a história do nosso país continuam fazendo parte do calendário. Por mais que aprendemos o significado de cada data quando estudamos, com o passar dos tempos as pessoas acabam esquecendo o motivo que fez com que determinados dias fossem considerados feriados nacionais, como por exemplo o Dia de Tiradentes. Foi no dia 21 de abril de 1792, quando ele foi enforcado, depois decapitado e seu corpo foi esquartejado. Assim nós temos a data do martírio de Tiradentes, daí considerá-lo como o mártir da independência do Brasil, ou seja, uma das primeiras lideranças que buscava a independência do Brasil, supostamente. Todavia, os militares colocaram num contexto mais amplo de nacionalidade quando transformaram Tiradentes em herói. Mas devemos nos lembrar de outras figuras e outros movimentos mais populares e mais nacionais do que a Inconfidência Mineira apenas. A razão pelo qual esta data se tornou feriado nacional também foi explicado pelo professor. Quando da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, os militares, que eram dos principais conspiradores e que criaram a República no Brasil, precisavam de um líder, uma figura referencial que defendesse não só a independência, mas principalmente o ideal de governo republicano, que naquela ocasião, a proclamação, o Brasil copiava dos Estados Unidos. Para os militares foi muito adequada a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era, em sua época, alferes do Exército Brasileiro, ou seja, equivalente mais ou menos hoje, tenente do Exército Brasileiro, ou seja, um militar que defendia ideais iluministas, liberais, libertários e defendia uma estrutura de governo liberal, que era a República. Durante uma conversa antes da entrevista, uma curiosidade sobre a morte de Tiradentes foi comentada por Marcos. Será que ele realmente morreu? Tiradentes supostamente não foi morto. A morte do Tiradentes não foi em Ouro Preto, na época Vila Rica, na época capital da região das Gerais, hoje em Minas Gerais. Ele foi morto no Rio de Janeiro. Por que a morte no Rio de Janeiro? Era a sede de governo do Brasil na época. Mais ainda, ao ser morto, ele estava de cabeça raspada e barba feita. Sendo que Joaquim José da Silva Xavier usava o cabelo comprido, embora não tivesse barba, mas usava o cabelo comprido como era a moda daquela época, o estilo daquela época. Mas historiadores comprovaram, com grafólogos, de que a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier foi verificada em Portugal, num livro de hotel de Portugal, com outro nome, mas com o sobrenome Silva Xavier, e também essa assinatura foi verificada numa reunião na Assembleia Francesa durante a Revolução Francesa. 2 anos depois da suposta morte de Tiradentes. Então, supostamente, Tiradentes não foi sacrificado como nós acreditamos.